Science Cast, uma conversa com ciência. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Science Cast, uma conversa com ciência. O meu nome é Vasco Matos Trigo. A minha convidada de hoje chama-se Marta Soares. Obrigado por ter vindo. É investigadora de pós-doc no Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova, de Lisboa. A sua formação de base já era no mestrado e no doutoramento em História da Arte, não é? E principalmente está atenta ao modernismo português. É verdade? Sim, desde 2010 que tenho vindo a investigar a fundo os modernistas portugueses, principalmente o Amadeu de Sousa Cardoso, também o Almada Negreiros, o Santa Rita Pintor. Cheguei a escrever sobre o Santa Rita. O Sá Carneiro, não. Mário Sá Carneiro, nem tanto. Não tanto, Pessoa, mas na relação com o Amadeu o e o Fernando Pessoa Pessoa também escrevi sobre. Até para um catálogo, uma exposição que houve no Reina Sofia. Trabalhei bastante essa questão. No fundo, a minha tese de mestrado é sobre a relação entre o Amadeu de Sousa Cardoso e a revista Orfeu. Portanto, é preciso estudar o Fernando Pessoa, o movimento sensacionista a fundo, para poder articular, para pôr estes artistas todos a mexer, não é? E a década anterior foi uma década de centenários. Centenário da revista Orfeu, centenário da morte do Sá Carneiro, centenário da exposição do Amadeu de Sousa Cardoso no Porto, em Lisboa. E portanto foi uma investigação que acabou por ter visibilidade nessas efemérides. Mas já falou aí do Reina Sofia, portanto em Madrid, embora seja um modernismo português, mas também tem influências ou sofreu influências de Espanha, ou não há fronteira propriamente? Quando nós comparamos com aquilo que os artistas espanhóis, ibéricos estão a fazer, às vezes há convergências. Sim. Mas portanto havia interesse em Espanha dessa tiveram exposição? Interesse, sim, em expor o Fernando Pessoa e a arte dos seus conterrâneos, não é? De certa forma envolvidos na revista Orfeu, como o Almada também. A sua investigação é bastante teórica, digamos assim, ou não? É verdade? Sim. E depois como é que se consegue suscitar o interesse da população em geral para áreas mais teóricas, que envolvem mais estudo? Como é que se faz essa transferência, digamos? É muito através das exposições. Não é? No caso da História da Arte, a investigação aplicada acaba por ser a conversão da teoria, da investigação. Uma parte do trabalho em História da Arte é também investigação nos arquivos. Pois. Eu faço parte de um grupo de teoria e, portanto, interesso-me pelas teorias da arte, pelo modo como construímos a história, as narrativas da história, porque às vezes temos uma ideia muito naturalizada do que a história é, uma acumulação de factos, e não é bem assim. É preciso interpretá-los e relacionar, não é? Relacioná-los e olhar, indagar os documentos que vemos nos arquivos. Não é? Ir, idealmente, com uma pergunta para os arquivos. Às vezes nos acontece é que nos arquivos encontramos surpresas que nos levam ainda se encontram muitas surpresas. Encontram-se surpresas. Porquê? Porque há ideias feitas, e depois, afinal, essas ideias feitas não se percebe, às vezes não se sabe como é que apareceram, mas existem na sociedade, e depois Também, por exemplo, no caso do Amadeu de Sousa Cardoso, da exposição 1916, a ideia feita que havia tinha sido muito polémico. O Amadeu tinha sido agredido na rua no Porto, cuspido para os quadros, certamente. As pessoas lembram-se disso, uma coisa que se propagou. Quando investigo os recortes de imprensa, o próprio Amadeu fez o clipping da exposição, e na altura
também mostrei aos jornalistas como grande parte dos recortes eram positivos. Muitos deles até eram quase a nota de imprensa do Amadeu, que nós não temos, mas como era tão repetido... Sim, vê-se que seria... Pois, infelizmente o jornalismo era muito copy-paste, não é? Era. Fazia um pouco a investigação, não? E se Sim, calhar ainda fazem hoje em dia, mas enfim. E portanto, às vezes os arquivos mostram-nos que a realidade é um bocadinho mais complexa ou tem nuances, não é? Portanto, há muita informação, portanto, que se recolhe dos arquivos, então. Sim, muita. Outra coisa que me aconteceu mais recentemente no doutoramento, eu tanto investigo o modernismo como a história da animação, que é uma área pouco trabalhada, quer no estudo de cinema, quer na história da arte. É, na verdade, uma área difícil, porque tem desenho animado, tem pintura, e é um terreno impuro que convoca muitas artes. E quando há muitos esportes, muitas artes, às vezes é difícil encontrar uma disciplina capaz de agarrar isto tudo. Ora, o Almada Negreiros, em 1938, apresentou em público a Branca de Neve e os Sete Anões do Walt Disney na sua estreia em Portugal, no Cinema Tivoli, e foi uma coisa... Depois dessa apresentação, ele publicou um livro, porque a apresentação não correu assim muito bem, as pessoas queriam ver o filme, tossiram muito, o Almada chateou-se e disse: acabou já e não quero saber, vou-me embora. E as pessoas lá viram o filme e depois publicou o tal livro. Aquilo que queria dizer mesmo, depois foi no livro. Dizer, terá sido interrompido a meio, foi um pequeno livro que entretanto nas antologias do Almada sobre cinema foi publicado, mas é um livro da Ática, publicado em 38, pequenino, sobre o desenho animado. Eu, para investigar isto na tese de doutoramento, pensei, vou aos arquivos, vou aos jornais, pesquisar outubro, novembro de 1938, que era o momento do evento, não é? E estive na Biblioteca Nacional, foi em 2019, mesmo antes do Covid. Se tivesse sido durante o Covid, teria sido mais difícil. Mais difícil, claro. Mas vejo também revistas de cinema e da altura. E surpresa, eu estava... Eu ia para novembro de 1938, mas sem querer a página abre em janeiro ou assim, eu vejo que ao longo daquele ano, 38, não só a Branca de Neve e os Sete Anões foi amplamente divulgada, em janeiro, mesmo até em dezembro de 37, porque o filme tinha estreado em 37 nos Estados Unidos, havia imensa informação sobre desenhos animados, sobre a Betty Boop, sobre Popeye, artigos sobre a história da animação. Isso, portanto, na imprensa portuguesa? Na imprensa portuguesa, nas revistas portuguesas, nos jornais portugueses. A Betty Boop aparecia era usada na publicidade de telefonias. E o teatro de revista, por exemplo, quando a Branca de Neve estreou, o teatro de revista caricaturou a Branca de Neve e os Sete Anões, e vemos desenho, caricaturas de atores do teatro de revista com os fatos da Branca de Neve e os anões, e vemos também, antes da Branca de Neve, acho que a Beatriz Costa vestida de Pato Donald. Então há todo o mundo, havia todo o mundo de celebração do desenho animado, que eu passei a conhecer porque acidentalmente abri mais cedo e não sabia que existia. Na verdade, essa história está por fazer. Pois. E ao fim e ao cabo, nós hoje em dia, na contemporaneidade, sabemos que as sociedades são dominadas pelo visual, e afinal de contas, na altura já havia essa influência, essa importância do visual, não é? Sim, no caso da Disney, eles tinham uma poderosíssima máquina de marketing, estava por todo lado.
naqueles meses e mesmo antes, e era um marketing de antecipação. Portanto, as pessoas, quando a Almada Negreiros apresenta em novembro, naquela estreia, apresentou o filme, as pessoas estavam ansiosas de o ver, porque andavam há meses ali a ser alimentados, não é? E talvez tenham sido um pouco indelicados com a poesia do Almada. Do Almada, sim. Sim. Muito bem, sei que tem agora um projeto sobre murais. Eu sou um dos membros da equipa. A investigadora principal é uma investigadora integrada do Instituto de História da Arte, a Begonha Farré. Mas antes deste projeto, eu fui bolseira pós-doc de outra unidade, da Vicarte, Vidro e Cerama para as Artes, que é coordenada pela Márcia Vilarigues. Já esteve aqui num episódio anterior, sim. A Márcia era a investigadora. Este projeto está a chegar ao fim. É a investigadora principal do projeto Mágica, sobre a Lanterna Mágica. Onde eu pude, lá está, pegar na investigação e convertê-la numa exposição. Fiquei encarregue da exposição sobre lanternas mágicas da coleção do Museu de História Natural, em que nós pegámos na investigação feita sobre a conservação das lanternas mágicas, da pintura em vidro na lanterna mágica, e também sobre a dimensão performativa da lanterna mágica, o modo como ela era usada no teatro e como a música acompanhava estes espetáculos. E a lanterna mágica era um projetor, um antepassado do projetor de diapositivos e também do projetor de cinema. E neste contexto da exposição fizemos também espetáculos de lanterna mágica, porque ainda há lanternistas. Há um dos mais importantes realizadores de animação português, o Abi Feijó, tem uma belíssima coleção. E intitula-se, ele e a sua equipa, o Lanternista do século XXI. Mas essa utilização da lanterna mágica surge também no período do modernismo? O Almada Negreiros fez diapositivos de lanterna mágica em Madrid, em 1929. Não, é anterior. Portanto, a lanterna mágica é inventada no século XVII. O inventor certo é alvo de algumas incertezas, mas é inventada no século XVII e passa a fazer parte da cultura visual das pessoas. É usada, depois ramifica em vários géneros. Um género muito popular da lanterna mágica, sobretudo pós-Revolução Francesa, é a fantasmagoria, que foi desenvolvida por um belga chamado Robertson, e que explorava o fantástico, não é? Os fantasmas, muitos fantasmas, o tenebroso. Fazia estes espetáculos em salas escurecidas, completamente às escuras. Uma coisa que eu aprendi neste projeto foi que as salas de teatro eram iluminadas, não haviam espetáculos às escuras. Sim. No teatro convencional, mas nestes espetáculos da fantasmagoria era um ambiente completamente escurecido. Precisamente para assustar criar as pessoas. Pois. E alguns desses fantasmas eram até figuras da Revolução Francesa, que tinham sido acabadas de guilhotinar. E há um historiador da animação que escreveu um artigo muito interessante sobre a lanterna mágica, que diz que os espetáculos do Robertson eram uma espécie de guilhotina ao contrário, que ressuscitava os guilhotinados. E isso causava, de facto, nas pessoas, porque a lanterna aproximava-se e afastava-se, e com essa sensação de aproximação e de recuo, produzia nas pessoas um efeito muito,
muito vivo. Mexia mesmo com as Mexia pessoas. com não é? as Mexia mesmo, pessoas. pois. Sim, sim, sim. Mas ainda sobre esse projeto, este que eu estava a referir, Murais. os murais, Uhum. como é que, portanto, eu tinha aqui uma referência que dizia que fala da aplicação da animação Uhum. como ferramenta de curadoria digital. Uhum. O que é que isto significa? Ora, em primeiro lugar, é um projeto muito sobre humanidades digitais e o uso, a pertinência das humanidades digitais para a história da arte e não só, outras áreas também. É muito, é muito pertinente. No caso dos murais, não sei se já pensou nisso, eles estão muitas vezes em espaços inacessíveis. Sim. Ou foram degradados. Felizmente, os murais do Júlio Pomar no Cinema Batalha foram milagrosamente recuperados. Sim. Mas há alguns que ficam ou são destruídos ou não podem ser facilmente visitados. E este projeto procura, através da digitalização, uma nova tecnologia de digitalização dos murais, projetá-los no espaço expositivo à escala, para termos para mantermos essa nossa relação com o mural, porque de facto o mural tem uma escala muito diferente de uma pintura de cavalete. Claro. O mural também teve no século XX teve uma grande carga política, não é? Se pensarmos, por exemplo, nos mexicanos. Sim. E por cá depois também, a seguir ao 25 de Abril de 74, também porque fazia parte da liberdade de expressão, não é? E havia muita gente, enfim, a qualidade podia ser melhor ou pior, mas de qualquer maneira, alguns deles foram recuperados e foram mantidos, o que é bom, não é? Porque faz parte da história. Mas de facto, tem o mural, entra na vida das pessoas, em alguns casos os cafés, e o que este projeto faz, baseando-se num caso de estudo que é o pintor Dúrdio Gomes, que foi professor na Faculdade de Belas Artes do Porto, procura projetar numa sala de exposição que vai acontecer em 2026 na Faculdade de Belas Artes do Porto, alguns murais à escala e com alguns apontamentos de animação. Um dos murais, estou agora a trabalhar nisso porque vou coordenar os estágios e estudantes, um estudante de mestrado em animação da Universidade de Lusófona, que a partir de um dos murais do Dúrdio Gomes está a fazer uma curta de animação. Além disso, gostaríamos de fazer uma curta de animação projetada no espaço de um dos murais, que explica o processo de criação do artista, e portanto é uma forma de pegar na história, na documentação que existe sobre o trabalho do Dúrdio Gomes para um dos murais, e usar a animação como ferramenta de comunicação, neste caso até de comunicação de ciência, porque é uma maneira de pegarmos naquela história, na investigação que uma mestranda em História da Arte está a fazer, e torná-la se calhar mais acessível ao público, de facto é uma questão de comunicação e de curadoria, não é? E a curadoria também é uma forma de comunicação da arte. Sim. Marta Soares, o modernismo surge com, portanto, a filosofia, digamos assim, modernista era um bocado inovar, fazer coisas diferentes, coisas que antes eram proibidas, digamos, ou eram mal vistas, e portanto há aí uma filosofia por trás. É algo que se pode transpor para os dias de hoje? Ao fazerem estas atividades, digamos, de demonstração, de divulgação do modernismo, utilizam também técnicas modernistas ou isto não faz sentido? É uma boa pergunta. Eu ia só comentar sobre o propósito do modernismo, que
eu acho que a vanguarda é se calhar esse lado mais inovador, mais radical, não é? Sim. Mais extremo do modernismo. Disruptivo às vezes, Sim, não é? sim. E que o modernismo tem também um lado de inovação, olhando para o passado, mas é um passado especial que eles querem resgatar. Sim. Não é? O passado da arte africana, Uhum. passado do dito primitivo, não é? Um passado que não é bem o da arte renascentista, da perspectiva e do cânon. Como a arte do desenho infantil também pode ser considerada qualquer coisa que foge ao cânon, à tradição, à pintura académica, não é? Como os modernistas chamavam. Eu diria que agora a questão está muito virada para as tecnologias, não é? É mais aquilo que se chama o pós-modernismo já, não? O pós-modernismo é uma questão. Não concorda muito com essa. Mas eu acho que não é bem. Não é bem. Não é bem uma não é bem uma. Não é bem uma abordagem modernista. Sim. Ao modernismo, porque, aliás, na história da arte nós também estudamos isso, não é? Porque uma abordagem estritamente modernista ao modernismo acaba por se fechar um pouco naquilo que foi o modernismo, porque o modernismo depois também passou a ter um cânon, certo? Não é? Passou a ter o cânon Picasso, institucionalizou-se também, não é? Assim, não é? E o problema de uma abordagem estritamente modernista pode ser essa, pode criar um certo fechamento, e nós estamos no nosso tempo e Claro. queremos. Acho que é também um pouco difícil, não é? Nós conseguirmos fazer uma. É possível, não é? Nas neo-vanguardas, se calhar, quando o Ernesto Sousa faz um documentário sobre o Almada Negreiros, ou resgata o Almada Negreiros, falo de uma maneira vanguardista. Sim. Não é? Mas hoje em dia, pelo menos o meu trabalho, não considero propriamente modernista ou vanguardista, mas espero que seja. Enfim, eu espero tirar as ideias feitas que as pessoas têm sobre o modernismo, pô-lo em movimento, questioná-lo. E há um lado muito, muito interessante também do modo como lidamos com o público. E sentimos isso. A interação com o público. É? Sentimos isso. Nas instalações, nas visitas guiadas. Visitas guiadas. Eu sinto que nas visitas guiadas, voltando um pouco à primeira pergunta, como é que uma coisa tão teórica pode interessar ao público? Eu acho que nas visitas guiadas, muito através da interpretação das obras, olhar para as obras, porque esse também é um trabalho fundamental da história da arte. Sim. Não é? Não só. Quer dizer, temos de ter toda a base da teoria, toda a base da investigação arquivística, mas é olhar para as obras e inquirir a partir daquilo que existe nas obras. Ainda é um trabalho importante e fascinante, é uma coisa que me agrada. É um desafio, porque no início às vezes é tudo branco, não é? Isso aconteceu, mas pôr as pessoas a pensar nas obras e naquela comunidade, criarmos uma conversa a partir de uma obra é muito. E isso leva-me a perguntar sobre os públicos da vossa atividade, porque enfim, um público mais adulto, que tem mais conhecimento já é uma coisa, um público para crianças. Faz sentido vocês terem atividades sobre o modernismo para crianças, por exemplo? Isso é o trabalho do serviço educativo, não é?
fazem coisas muito interessantes. É claro que adaptadas, entretanto, há muito estudo sobre serviço educativo desenvolvido, não é? E às vezes é muito, muito prático, não é? A Gulbenkian, por exemplo, se calhar é mostrar obras do. Bem, não sei, agora não estou muito dentro do assunto, mas eu, enquanto criança. Via os quadros no museu e depois pintávamos, não é? A partir daí, portanto, acho que é muito direcionado para a prática, mas também para a conversa, se calhar com aqui alguns inputs da filosofia para crianças que tem vindo a ser desenvolvida, mas ou seja, a ideia do serviço educativo é adaptar a cada público, porque há uma ideia de que o público é homogéneo. Pois, mas não é. Mas não é. Mas o serviço educativo que, nomeadamente, quando o público-alvo são, de facto, crianças, eles pedem-vos a vocês, investigadores, não pedem, não há um diálogo. Pedem se formos curadores da exposição, não é? Sim. Mas eu, pelo menos, e acho que fiz essa pergunta quando ouvi uma pessoa de serviço educativo da Gulbenkian, numa espécie de formação, fiz essa pergunta se os investigadores eram chamados. Eu já escrevi textos para o site da Gulbenkian, do Centro de Arte Moderna, não é? E os serviços educativos depois trabalham a partir desses textos também. Mas era bom reforçar esse diálogo? Acho que era bom reforçar. É claro que, enquanto curador de uma exposição, nós temos reuniões com o serviço educativo. Agora, numa base mais frequente, eu acho que sim, acho que é. Devia ser útil, importante. não é? Acho que é. Útil em termos da eficácia da comunicação, afinal, que é o que se acho pretende. Acho que sim, não é? porque nós sentimos sempre um pouco isso, as coisas estão melhores, mas às vezes é um pouco frustrante perceber que aquilo que nós fazemos não passa para os museus. E nós tentamos e fazemos exposições. Porquê é que acha que isso acontece? As pessoas têm, não vou dizer medo, mas gostam de ter o seu espaço e não querem partilhar o espaço com outros potenciais autores. Não é os investigadores irem fazer esse trabalho deles, é mais trabalhar em conjunto, não é? Sim, eu acho que depende muito das equipas. Acho que as coisas estão bastante melhores. O Instituto de História da Arte trabalha em estreita colaboração com a Gulbenkian, não é? Portanto, eu tenho vindo a notar melhorias e portanto está entusiasmada, digamos assim, no sentido de tem esperança de que isso possa melhorar, não é? Sim, mas acho que ainda poderia ser. Ou seja, eu sinto que damos um salto quando há exposições. Sim. As exposições temporárias e o curador é um investigador com um curador do museu, mas depois, se calhar, nas exposições permanentes voltamos um bocadinho. Embora, por exemplo, a exposição que está agora patente no CCB, no MAC CCB, uma deriva atlântica, está a chamar investigadores para fazer visitas guiadas. O CCB tem muito esse hábito, essa visão de chamar investigadores, pessoas de fora, para fazer visitas a uma pequena obra. Sim. Fiz isso há pouco tempo também. E de facto permite uma ponte com a investigação que não há noutras. Às vezes não há noutras. Sim. Quando vai fazer, por exemplo, esse tipo de atividades que acabou agora de referir, não sabe que público é que vai encontrar. Pois não, mas como é que reage a isso? Como é que se prepara para isso? Gosto imenso, porque eu gosto de investigar, mas também sou muito sociável. Sim. E gosto, por exemplo, quando depois do doutoramento tive a oportunidade de ser bolseira pós-doc para organizar a exposição do Projeto Mágica e os espetáculos, foi Ouro sobre Azul, porque gosto muito dessa comunicação. E nós tivemos uma parceria com a Monstra, com o Festival de Animação de Lisboa, para os espetáculos Lanterna Mágica do Abi Feijó. E um dos dias do espetáculo, um sábado, que tínhamos família
ações para famílias. Tivemos 20 e tal, 30 pessoas na visita guiada da exposição, que era pequena, mas tínhamos público muito variado. Tínhamos desde especialistas em animação, teóricos de animação, sim. famílias. E foi mesmo muito interessante. Porque as questões que o próprio público vai colocando são diversas, não é? Sim. Dependendo da E formação. é preciso, quer dizer, é preciso encontrar aqui uma orientação, uma linha onde conseguimos agarrá-los todos, Pois. também para estimular aqueles que estão noutro patamar e envolver os outros, portanto, jogar com os diversos públicos que temos ali. Mas é de facto muito. Outra experiência que tive na exposição do Amadeu foi. Mas isso era um público mais homogéneo. Nós tínhamos uma parceria com a Comissão de Marinha, porque o Amadeu expôs num sítio que tinha a coleção do Rei Dom Carlos, a coleção de História Natural, Oceanográfica, que hoje está no Aquário Vasco da Gama e que é tutelado pela Comissão de Marinha. E foi engraçadíssima essa visita que eu fiz a oficiais da Marinha. Faziam perguntas às vezes mais curiosas do que artistas, ou do que, enfim, porque já estão mais dentro do assunto. A experiência deles, de uma experiência de militares, portanto, e se calhar ali descobriram eles próprios também. Foi curioso, foi muito curioso. Para terminar, Marta, como é que se suscita mais interesse pela população em geral pela história da arte e pela arte? Bom, eu acho que, por um lado, as exposições suscitam mais interesse. Por outro lado, nós notamos, sobretudo quando comparamos a exposição do Amadeu com o Amadeu, o Almada, outras exposições, há um certo mediatismo em torno de algumas figuras, não é? Que tornam umas exposições mais bombásticas do que outras, não é? E o trabalho que há a fazer, diria eu, é divulgar melhor. É divulgar mais outros episódios da história da arte, de maneira a termos mas eu quer dizer, noto que há sempre público muito interessado, e também nestas exposições da Lanterna Mágica também notei, apareciam pessoas que simplesmente tinham visto a agenda Lisboa, não é? Sim, e que apareciam em mesas redondas que organizávamos portanto é preciso trabalhar mais essa comunicação, essa divulgação. E saber contar histórias sobre a história, não? Sim, acho que sim. Muito bem. Marta Soares, muito obrigado por estar connosco. Este episódio vai ficar disponível nas redes de podcast normais, praticamente todas, e esta versão em vídeo em que nos podem ver também fica no canal YouTube do ScienceCast. Muito obrigado por estar connosco. Até para a semana.